Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos para receber o tema de hoje. Eu sou Thalita Scotto, sou diretora da agência Contato e estou aqui com a Tamires Rezende. Eu, como a Thalita falou, sou a Tamires, sou diretora da Hug. E hoje a Thalita propôs um tema que eu achei muito válido, que são os mitos e verdades da assessoria de imprensa. Eu estava fazendo um roteiro aqui e eu percebi que eu tenho mais mitos para falar durante essa jornada aí de 10 anos de assessoria de imprensa, porque a gente se depara muito, né, na hora de fechar um contrato, na hora de a gente atender uma pessoa que está buscando uma assessoria de imprensa, e tem vários mitos, né? Então a gente trouxe esse tema hoje, pessoal, para desmistificar a assessoria de imprensa e explicar um pouquinho para vocês o que de fato faz a assessoria de imprensa e o que é real, o que é fantasia. Vamos lá? Eu sinto também, Thalita, que as pessoas não entendem de fato o que é assessoria de imprensa. Ou elas têm uma expectativa totalmente errada do serviço, né? Então eu fiz aqui no roteirinho que eu estava escrevendo 6 mitos e verdades para a gente discutir. E vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Bora. Tô ansiosa pra esse momento Esse tema porque eu acho que todo assessor de imprensa espera esse momento. Porque é algo que eu tenho certeza que se tem algum assessor nos escutando, vai se identificar total, porque a gente sempre escuta isso em fases de prospecção de cliente. Ou até durante o atendimento mesmo. Exatamente. Surgem as dúvidas, por mais que a gente faça um treinamento, uma imersão no assunto com a empresa que ainda não conhece, sempre vai surgir. Então, uma primeira pergunta? Vamos. A primeira pergunta que eu trouxe é: ao contratar uma assessoria de imprensa, tenho garantias de publicação? Mito ou verdade, Tamires? Mito, mitíssimo. Acho que esse é o principal mito, né? Eu acho que é o seguinte, o que acontece? Toda vez que você vai contratar um serviço, você quer entender o que você vai receber de volta. Uhum. Qual que vai ser o seu ROI de investimento, né? Sim. E aí as pessoas, quem vem contratar, normalmente são gerentes de marketing, que trabalha muito com resultados, né? Então, assim, Sim. com perspectiva de resultado. Muito número, muita métrica. Muito número, muita estimativa. E aí a assessoria de imprensa, ela corre para um lado totalmente diferente disso. A assessoria de imprensa não tem como garantir quantas publicações vai entregar no mês. Até porque nós trabalhamos com a mídia. E a mídia é pautada pelo factual. O que é o factual? O que está acontecendo hoje Sim. e agora. E é o que eu falo, como que uma assessoria de imprensa vai garantir uma publicação que ela é espontânea? O que eu acho que é legal a gente deixar claro, né, é que a assessoria de imprensa, ela trabalha dentro do mercado editorial. Então é do espaço editorial, da reportagem, do artigo, de uma entrevista, de uma participação num programa de TV, uma entrevista no rádio. Então, sempre que me vem esse questionamento, assim, na hora que a gente está fazendo esse atendimento para uma empresa, ou a gente sempre está alertando, porque já aconteceu de a gente estar prospectando e a pessoa perguntar: e aí, mas quantas matérias você vai me trazer? Qual é a sua garantia? Né? Como que eu vou ter certeza? Então, eu sempre falo assim: olha, eu te garanto meu esforço e dedicação para conseguir o melhor conteúdo, a informação mais relevante, para que você tente entrar no espaço espontâneo na mídia. Se eu te falar, Tamires, você até pode avaliar internamente o seu trabalho também. A gente nunca passou um mês aqui sem resultado com o cliente. Mas assim, acho que esse trabalho vem lá de trás, porque assim que a gente recebe o contato de uma empresa, o primeiro passo é avaliar se ela tem potencial para ter uma assessoria de imprensa. Porque nem sempre a gente vai ter, né, esse potencial para um negócio. Eu até trouxe mais pra frente um exemplo, tá? De como a gente pode fazer essa avaliação, justamente para não cair nesse questionamento, né? Mas eu preciso de garantias. E tem outra questão também, Thalita, que eu acho que vale a gente ressaltar, é o seguinte: a assessoria de imprensa, ela também não trabalha só com a questão da publicação, com gerar uma publicação dentro da mídia. A assessoria de imprensa, ela começa antes. Sim. Então, ela começa a entender quem é seu público, ela começa a estudar quais são os veículos que o seu público consome. Então, às vezes, um cliente chega numa assessoria, um micro, um pequeno empreendedor, ele chega numa assessoria e ele quer sair na pequenas empresas, grandes negócios, mas o público dele não tá ali. Então, ele sair ali não vai adiantar de nada, não é estratégico para a marca dele sair ali. Então, todo o trabalho da assessoria de imprensa começa no quê? Na parte de mapear quais são os veículos efetivos
e bons para o posicionamento de marca dele. Até porque hoje existem ferramentas, nós sabemos, ferramentas de publicação garantida. Então, existem algumas ferramentas no mercado que você entra lá, você cadastra o seu release e ele te garante um número X de publicações. Mas qual é a efetividade disso? Sim, eu até ia deixar para concluir essa pergunta com isso. Existem essas garantias, entre aspas, né, que na verdade não são garantias, é um espaço publicitário. Então, o que você tem que pensar é o seguinte: a assessoria de imprensa ela tem um papel fundamental de fazer o relacionamento da sua marca com o veículo de comunicação. Então, vai ter uma pessoa dentro da agência que vai estar em contato com o jornalista, identificando quem é esse profissional, entendendo como que ele está produzindo o conteúdo dentro do jornal, da revista, da TV, enfim, qual for a mídia dele, e criando esse relacionamento, que vai te gerar o quê? Valor. Então, quando você está lendo um especialista dentro de uma reportagem, que está falando ali, você sabe que ele tem um valor para estar ali. Isso gera realmente essa sensação para quem está lendo essa matéria. Enfim, ninguém vai colocar uma pessoa que não tem preparo para fazer uma entrevista, que não tem a relevância ou que não tem um conteúdo útil. Agora, quando a gente está tratando de garantias, né, na verdade é um espaço publicitário. Então, eu sempre deixo muito claro, sou sempre muito honesta em relação a isso. Você está buscando algo que te dê garantia? Então contrate um disparador, um publicador de notícia e faça o teste. Se você realmente acha que isso vai te dar retorno, não passa por um jornalista, não é avaliado por uma equipe editorial, não existe nenhum tipo de revisão. Então, assim, eu realmente não acredito nesses publicadores, né? Mas eu deixei aberto. Você quer testar? Pode testar. Mas, né, o caminho não é bem por aí, né? É uma né? estratégia, né? Vai do cliente. Uma segunda pergunta é: o jornalista envia a matéria para eu aprovar antes de ser publicada? Mito. Gente, é claro que é mito, né? Exatamente. O que a gente pode fazer é, por exemplo, às vezes um cliente chega na assessoria e ele não está seguro para conceder entrevista ou pessoalmente ou por telefone. Então, a gente sempre tenta fazer essa entrevista por e-mail, e aí nós da assessoria, nós editamos essa entrevista por e-mail para conseguir levar para o jornalista a informação de ouro, o que tem mais relevância, porque acontece, às vezes o cliente trazer muita coisa que não tem relevância naquela pauta, enfim. Mas o jornalista nunca vai enviar a matéria para você aprovar. Não é uma prática da mídia brasileira. Não faria sentido nenhum o jornalista ter que pedir autorização para a fonte liberar aquela matéria para sair na publicidade, né? Exatamente, não é espaço publicitário. O que tem que ficar claro é que, assim, a assessoria de imprensa ela trabalha para que haja todo esse cuidado com o repasse de informação, com uma entrevista, para te direcionar a falar no momento certo, falar a coisa certa, é o que deve ser comunicado. Então, pode acontecer, de repente, do jornalista ter uma dúvida sobre alguma informação técnica, alguma coisa científica e querer realmente que o cliente avalie. Mas, assim, não existe isso de mandar a matéria inteira, você aprovar, que legal, ficou lindo. Não, fala que uma empresa é melhor, fala que uma empresa é ótima nisso. Não, gente. A gente está lidando com uma informação sem interferência e sem interesse, né, do porta-voz da empresa, né? Então, é bom que a gente deixe claro que o jornalista ele trabalha a apuração da notícia, a entrevista, o levantamento das informações de uma maneira, né, sem interesses ética, comerciais. Imparcialidade. Exatamente. E aí, às vezes, alguns clientes falam: mas se ele escreveu alguma coisa errada da minha empresa, nós temos o direito à errata. Então, se a matéria é publicada com alguma informação errada do que foi passado na entrevista, nós contatamos o jornalista, explicamos para ele: olha, esse número você confundiu, você publicou errado. Ele com certeza vai atualizar esse dado que está errado, porque é o objetivo dele, levar a informação correta para o leitor. Então, não tem por que a gente também querer aprovar uma matéria. Sim. Já aconteceu aqui na agência, de repente, com um cliente, né, foi um só, que ele preferencialmente prefere fazer entrevista por e-mail, porque ele quer se sentir seguro do que ele escreveu ali, porque o telefone ele não vai ter depois como ter acesso ou entender se o jornalista utilizou uma fala de um jeito diferente. Então é uma prática que ele quis, por exemplo, com a gente, sabe, de se sentir mais seguro. E tudo bem. Tudo bem, exatamente. A gente faz por e-mail e tá ali, tá comprovado. Falei isso, então se tiver que pedir uma errata, a gente tem como comprovar, né, o que ele tá falando. Então isso é mais um mito, pessoal. Vamos para a terceira questão. Assessoria de imprensa gera vendas?
Ai, gente, eu escuto tanto isso. Não, gente, é um mito isso. Ela não Assessoria de vendas. imprensa não é sua equipe de vendas. Porque se fosse, né, Tamir, a gente já teria... Nossa, a gente ia soltar um artigo por mês, a gente já estaria aqui, ó, com só pensando em certeza. dinheiro. Eu tava trabalhando o meu jatinho, ou Com sei certeza. lá, no meio do oceano lá, curtindo um cruzeiro. Gente, não é assim que funciona. A assessoria de imprensa, ela não vai substituir sua equipe de vendas, sua equipe comercial. Assessoria de imprensa, ela vai te posicionar. Eu brinco com os meus clientes que é o quê? Assessoria de imprensa. Quica a bola pro seu comercial chutar pro gol. Então, nós vamos te posicionar dentro da mídia, você vai virar uma fonte de referência, as pessoas vão entender melhor como que é a sua área de atuação, qual sua visão de mercado, para então o seu comercial trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, se eu sair na capa da Exame, eu vou vender quantos %? Não, você não vai vender nada. Talvez até gere alguma venda, mas... Não é uma regra, né? Uma regra da assessoria. Mas você pode usar o fato de você ter saído na capa da Exame como um argumento de vendas na hora de você emplacar o seu produto no mercado. Eu falo que esse é uma das questões mais polêmicas que a gente tem, porque a gente lida diretamente e vê isso. Eu vejo muito assim, eu recebo e-mail aqui de empresas que estão buscando assessoria de imprensa, e quando eu vou lá e questiono, qual que é o seu principal objetivo, qual a sua expectativa? Eu quero vender mais, eu quero colocar esse produto no mercado, eu quero fazer com que ele venda muito, tenha um alcance maior. Eu falo, peraí, então deixa eu explicar um pouquinho melhor qual que é o objetivo. A gente vai gerar valor para você, vai gerar uma exposição positiva. Se você vender por causa disso, que ótimo. É uma consequência. Eu não falo nem sim nem não. Eu acho que assim, quanto mais você está exposto, quanto mais sua marca está em evidência, claro que isso pode refletir em vendas, e a pessoa fala, eu vi em tal revista, eu vi em tal site, acho que eu vou atrás desse produto. Tudo bem, pode ser que sim, mas não que é isso uma seja regra. exatamente uma regra, né? Então, eu acho que quando você tem uma evidência num portal, num jornal, numa revista, numa TV, é um braço direito, assim, pra equipe comercial, porque ela pode usar isso de argumento, que foi o que você falou. Né? Olha, passa uma credibilidade a mais, né? Uma confiança a mais ali para quem for comprar o seu produto. Então, isso é um fator que a gente sempre... Isso é um fato, né? Que a gente sempre fala para os clientes, além de também sugerir que eles criem uma parte no site deles de mídia, de resultado, de imprensa. Porque a pessoa que está buscando pelo seu serviço, pelo seu produto, quando ela olha isso no site, também é uma forma de gerar confiança sobre você, sobre a sua marca, não é? O que você acha? Com certeza. E eu acho que essa questão da equipe comercial trabalhar em paralelo junto com a assessoria de imprensa é muito importante. Porque cada uma tem uma visão. Então, por exemplo... a equipe comercial da venda, sei lá, vamos chutar aqui alguma coisa. Falei alguma coisa, Thalita. Equipe comercial, o que, sei lá... De um produto, de uma garrafa. Ela vai entender quais são as questões, quais são as barreiras entre a marca e o consumidor. E às vezes essas questões, elas podem ser abordadas na mídia. E às vezes a mídia, a assessoria de imprensa, vai quebrar essas barreiras e vai facilitar a venda daquele produto. Por quê? Eu não entendo efetivamente qual a função dessa garrafa, por exemplo. Nós temos matérias, nós temos... Sim. Então, um pode trabalhar junto com o outro. Exatamente. Então, mas um não substitui o outro. Com certeza, gente. Vamos para a próxima questão. Terei autoridade e serei fonte de credibilidade na mídia? Trouxemos uma verdade. Sim. And the Oscar goes to... Com certeza, gente. Essa acho que é a principal função da assessoria de imprensa, né? Acho que a gente nem precisa se alongar aí nesse assunto, mas eu falo que a assessoria é a construção de marca. Então, para o pequeno e para o microempresário, é muito importante que ele construa o seu nome no mercado. É diferente da gente trabalhar isso numa marca que já está... Coca-Cola, Apple, Nike, Adidas, enfim, que são marcas muito fortes e que fazem hoje um trabalho excelente. Mas que não abrem mão de ter uma assessoria de imprensa. Exatamente. Eu sempre trago esse exemplo para os clientes ou para qualquer pessoa que entre em contato com a agência. Se a assessoria de imprensa não fosse algo supérfluo, porque às vezes as marcas encaram a assessoria de imprensa como algo supérfluo, a Coca-Cola não teria, nenhuma outra marca gigante teria. E eles têm um trabalho seríssimo. Super legal. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, se você está começando agora, se o seu negócio precisa estar em evidência, a assessoria de imprensa é um caminho que vai ajudar você a ter credibilidade, a ter reputação, ser uma referência, ter um destaque aí na mídia.
E além, claro, de outras 1000 soluções que a gente tem aí para divulgar uma empresa. Então é isso, né, Tamires? Vamos para a próxima questão. Pequenos negócios não têm potencial para uma assessoria de imprensa? Morri! Mito. Eu acho que é muito comum, né, a gente se deparar com o pequeno empresário e ele não sabe por onde ele vai, como que ele faz, que resultado que ele tem, é muito caro. Então, assim, eu já cheguei a, de repente, mandar uma proposta e receber um retorno, putz, pra mim não dá, entendeu? É muito caro. E às vezes eu acabo flexibilizando, tentando entender qual que é o budget dele, qual que é a proposta, o que ele precisa e principalmente qual que é o potencial que ele tem de gerar, né? Isso não tem nada a ver com tamanho, né? Sim. O que você traz para o mercado não tem a ver com o tamanho da sua empresa. O que acontece às vezes é que, nós já falamos isso anteriormente em outros episódios, que uma marca, às vezes ela não entende o ouro que ela tem na mão. Sim. A qualidade da informação que ela tem na mão. Então, às vezes, dentro de um banco de dados do seu negócio, você tem informações muito relevantes para a mídia. Uhum. Isso vai te posicionar positivamente dentro do seu mercado, dentro da imprensa. Às vezes, a visão que você tem de mercado, a sua atuação de mercado, às vezes até mesmo o seu atendimento é fonte de notícia. Então, o micro e o pequeno, ele tem um pouco dessa de... mas eu sou pequeno, eu não preciso disso. Mas assessoria de imprensa não é para alimentar seu ego, não é para falar, nossa, minha empresa é a melhor. Claro, ela vai validar o que você tem de melhor, ela vai te posicionar, ela vai levantar sua bola. Mas o micro e o pequeno tem muita informação de valor dentro do próprio negócio. É só você ver o profissional liberal, né? Coaches que trabalham com assessoria de imprensa, psicólogos, psiquiatras. A gente tem uma abertura muito grande, né, para profissionais que trabalham praticamente sozinhos. Um médico, por exemplo, que atende no consultório dele, ele trabalha sozinho, né? Então, e ele tem um mega potencial dentro da imprensa. Nossa, tem muito potencial. O que eu acho que pode determinar também, assim, você falou antes de quando chega alguém dentro da sua agência, você avalia se ele tem potencial. Às vezes a empresa não está passando por um momento em que ela tem um potencial de trabalhar com assessoria de imprensa. Então, às vezes a empresa ela tá num momento que ela não sabe muito o que ela é, pra onde que ela vai. Ou que solução que é adequada pra ela. Exatamente. Então, às vezes, não é efetivo. Mas eu acredito que sempre vale a pena você procurar. Sim. E você entender, porque o profissional que você vai procurar, ele sempre vai te passar um feedback. Sim. E também é importante você entender que, por exemplo, tem que ser um trabalho contínuo. Não dá pra você contratar uma assessoria de imprensa. Essa é a próxima questão. É a próxima, eu não tinha visto. Não, imagina. Você trabalhar com uma assessoria de imprensa 3 meses. Você não vai trabalhar a sua marca 3 meses e depois você vai viver disso o resto da vida. Jogadores de futebol não fazem isso. Gente, não, se fosse assim, né, Tamires, a gente fazia uma alta assessoria de imprensa pra nós mesmos. Exatamente. Tava tudo resolvido. Exato. Então, já que eu já adiantei, já que você vamos adiantou. pra próxima. Vamos pra próxima. Assessoria de imprensa é um investimento em longo prazo? Sim, gente, é verdade. É a mais pura verdade. Vamos lá, gente. Assessora de imprensa, pensa, você é um microempresário, está começando agora, ou você tem uma empresa que já está aí no mercado, mas assim, por um momento precisa vender mais, precisa fazer mais alguma coisa, precisa aparecer, né? Precisa se lançar. Então, você acha que você faria isso em um mês? Você acha que você faria isso em 3? Não. Eu falo que a construção de uma marca, ela pode levar anos, né? Então, eu acredito que pode ser que você tenha um job, um evento, tudo bem. Aí condiz com você ter uma assessoria de imprensa só para fazer começo, meio e fim de um evento. Mas uma empresa que busca consolidar sua marca, a gente não consegue fazer isso em 3 meses. Não. Pensa assim, gente. A gente tem portal, a gente tem rádio, a gente tem TV, a gente tem blog, influenciadores, a gente tem revistas e tem jornais. Se você quer trabalhar a sua marca em cada uma dessas mídias, você não vai fazer isso em um mês, você não vai fazer isso em 3. Então, pelo menos aqui na agência, a gente tenta trabalhar um mínimo de 6 meses, mas a gente sabe que o ideal é 1 ano, né? Sim, com certeza. Então, assim, claro que a gente já atendeu jobs, corridas, assim, maratonas, assim, né, de esportes, e a gente fez a divulgação pré, durante e pós o evento. Durou 3 meses, tudo bem. Mas em outras ocasiões, consolidar uma marca é um tempo que você vai construir, você vai apresentar, se posicionar, ganhar espaço, o jornalista vai te conhecer, você vai ter que realmente ter marcar uma presença ali e investir nisso, né, Tamires? Porque senão... Com certeza. E tem uma outra questão.
se você quer estar em evidência, quem não é visto não é lembrado. Isso é um clichêzaço, mas é muito válido. Se você quer ser visto, se você quer continuar tendo relevância naquilo que você faz, você não pode parar simplesmente. Sabe o que já aconteceu comigo, Thalita? Uma vez um cliente chegou com mega potencial, falou assim, eu quero sair no valor. Eu falei, calma, nós vamos começar a construir sua marca agora. Eu sei que nós demoramos, sei lá, acho que alguns meses aí, uns 8 meses, pra conseguir emplacar uma matéria bacana dele no Valor Econômico. No outro dia ele cancelou o contrato. Você emplacou e ele cancelou? Eu emplaquei, era a meta dele, era a meta da empresa, era o Valor Econômico, ele cancelou o contrato no outro dia. E aí, você vê que o cliente não entende. É frustrante, não é? É frustrante, mas é triste você ver que você construiu durante 8 meses uma frequência de mídia. Era um momento em que o Brasil estava naquele rebuliço econômico e a marca dele tinha tudo a ver com isso. Então ele estava posicionado em diversos portais, falando sobre, desmistificando a questão da economia. Quando ele emplacou no Valor Econômico, não quero mais. Ou seja, ele fez um trabalho tão bacana durante um tempo e aí simplesmente ele some da mídia. Ele some. Não é assim, né? E aí você tem uma concorrência tão grande hoje dentro do mercado que ninguém vai lembrar quem é o fulano de tal. Não vai perceber que o fulano de tal nunca mais apareceu nos veículos. Nossa, não. Simplesmente ninguém vai lembrar que a sua empresa existe, que você existe. Eu acho frustrante isso que você trouxe, porque a gente acaba fazendo trabalho, a gente se empolga, a gente se envolve, né, com o cliente, com a história dele, com o produto. E aí eu acho que falta, às vezes, as empresas enxergarem o valor correto da assessoria de imprensa. Que é o que aconteceu nesse caso, né? A pessoa não enxergou o valor, consegui, pronto, tchau, obrigada. Tchau, atingir meu objetivo. Mas isso passa, né, gente? Porque a notícia saiu naquele dia, pode ser que o link seja substituído, aquele link não vai durar a vida inteira, aquela matéria não vai estar a vida inteira no ar. Amanhã já não tá mais na home, né? Exatamente. Acabou. Talvez daqui a um ano você não encontre Amanhã mais. sai um outro jornal, mês que vem sai uma nova revista e passou, sua marca ficou lá pra trás. Legal. Então não adianta. Eu acho que o grande calo na hora que você vai contratar uma assessoria de imprensa é você não entender o que é. Sim. Então, eu acho muito importante, sempre que você for contratar um serviço, você entender efetivamente o que é. E não ter vergonha de perguntar. Sim. Não entendi, continuo não entendendo. Não. Porque isso é importante pro assessor que vai ser contratado e para quem vai contratar. Porque às vezes a primeira reunião é ótima, ai que bom, tá todo mundo animado. A assessoria de imprensa de fato vira uma parte da empresa, ela tem que ser uma parte da empresa. Saber de tudo que acontece, né? Exatamente. E aí, quando você entrega um resultado super bacana, a pessoa não era o resultado que ela esperava. Mas porque não era o serviço que ela queria. Uhum. E aí você tem todo um desencontro e acaba tornando a experiência do assessor de imprensa muito ruim do trabalho dele. Ele fez um trabalho bacana, mas ele sente que ele não atingiu o objetivo que era do cliente dele, o assessor fica frustrado e o cliente, a marca, sai dali com uma experiência péssima de assessoria. Sim. Porque eu tive uma assessoria péssima. Às vezes a assessoria não foi péssima. Às vezes você não entendeu o que a assessoria te propõe. Exatamente. E eu acho que essa questão é muito, muito legal pra gente discutir, porque inclusive essa semana a gente fez um atendimento aqui que era uma terapeuta que estava buscando assessoria de imprensa. O próprio discurso que ela utilizou assim no contato, mas eu preciso entender melhor como funciona, porque eu não tenho dinheiro, porque eu quero isso, quero aquilo, porque eu quero atingir um público específico dentro da cidade de São Paulo, é só para esse público que eu quero mandar a informação. Eu falei, peraí, então você está buscando a solução errada. A assessoria de imprensa, ela atinge a massa. Você, a partir do momento que você vai tentar atingir um público micro segmentado, numa micro região, você está na solução errada. Você pode até focar, por exemplo, eu quero focar na cidade de São Paulo, então você foca naqueles veículos. Ela queria um bairro da cidade de São Paulo. Eu falei, olha, então é mais fácil você pegar a sua localização, fazer uma campanha, segmentar pelo público que você quer, e aí sim você começar a medir se esse é o melhor caminho, né? Porque se você sair num portal, gente, você acessa um portal de qualquer lugar do mundo. Então, né?
Exatamente. Esse nosso papel também como evangelizadores. Como os educadores do mercado aí, pra importante. gente também ter sucesso. A gente também cria expectativa, né? Então acho que é legal. Claro. A gente também você entra com quando você pega uma empresa, você se sente parte dela. Sim. E óbvio que você quer o sucesso. Com certeza. Então acaba sendo um pouco frustrante. Bom, acho que a gente pode deixar para um próximo episódio para falar sobre essa questão de campanhas segmentadas para públicos Sim. bem pequenos. Quando a minha solução não é assessoria de imprensa, Exatamente, né? Eu acho interessante. Acho que de assessoria nós falamos tudo. Sim. Eu acho que esses são os mitos e verdades. E eles trazem muito o que é a essência da assessoria de imprensa. Se você tiver algum mito aí que você tenha passado no seu dia a dia e quiser compartilhar com a gente, traz o nosso e-mail, comenta lá pra nós, que a gente pode fazer um post depois, né, no Facebook, nas nossas redes sociais. Ou compartilhar até num próximo episódio. Sim. É muito interessante essa troca de experiências. Com certeza. O nosso e-mail é comunicarpod@gmail.com. E as nossas redes sociais são @comunicarpod. Lembrando que o pod é POD. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Até, tchau, tchau.